João escreveu este relato. O Evangelho segundo o apóstolo João, quando ele escreveu esse relato, quando João finalizou o teu livro, os outros evangelhos já estavam há 20 anos sendo circulados. Os outros evangelhos já estavam sendo pregados, anunciados já há 20 anos, e o Senhor coloca no coração de João que ele também precisava escrever. Porque você já reparou, quantos aqui já repararam que cada evangelho traz o mesmo milagre, só que de outra forma? Quem já percebeu isso? Porque se eu e você formos entender, cada evangelho é destinado a uma determinada nação. Quem está entendendo isso? Para que você consiga entender isso, por exemplo, o livro de Mateus, ele traz todos os ensinamentos direcionados ao povo judeu. Tanto que se você for ler em Mateus, você vai ver que ali fala que Jesus respeitava a Torá, que Jesus estava na sinagoga, que os fariseus os perseguiam. Quem está entendendo isso? Então Mateus, ele foi um livro de um dos evangelhos direcionado exatamente aos judeus. Então você vê Jesus sendo relatado de uma forma em que os judeus compreenderiam. Já o evangelho de Marcos, ele veio e trouxe Jesus para ser anunciado aos romanos. Não foi anunciado aos judeus, foi Mateus. Marcos foi aos romanos. Lucas já foi um evangelho escrito para os gregos, para os gentios, até porque Lucas também era um gentio, então falava na linguagem dele. Quem está entendendo isso? E João, a qual nós estamos tratando aqui agora, João, ele veio para ser escrito para a igreja do Senhor Jesus. O evangelho de João, ele foi um evangelho totalmente escrito para a igreja. Ele foi destinado a mim e a você, a igreja de Cristo, aqueles que creem em Cristo. Tanto que João nos mostra um Jesus supridor, um Jesus que cuida, um Jesus que zela por aqueles que nele confiam. O evangelho de João, quando ele foi ser lançado, já tinha mais de 20 anos os outros evangelhos. E Deus mostra a João exatamente de que forma queria que ele falasse. E algo que me chama muito a atenção, que João, ele já começa já mostrando tanto de milagre que Jesus fez. Porque nós estamos aqui no capítulo 6. Porém, antes do capítulo 6, Jesus já havia feito 3 milagres só em João. Só no evangelho de João já vinha mostrando como Jesus sempre supria a necessidade do povo. O evangelho de João é um evangelho que nos mostra que Cristo não abandona os seus filhos, que Cristo não deixa com que os filhos dele sejam desamparados. Ah, bispo, mas eu estou com problema, bispo, eu estou com ansiedade, bispo, eu estou desesperado, bispo, eu estou preocupado, bispo, eu estou nervosa. Aquieta a tua alma, que o Deus supridor está neste lugar nesta manhã. O Deus de João é o nosso Deus, e Ele suprirá todas as vossas necessidades. Existe algo que eu e você precisamos entender, é que Jesus nunca abandona um filho. Jesus já havia feito 3 milagres. O primeiro milagre de Jesus qual foi? Água em vinho. Água em vinho ele transformou num casamento. O segundo milagre de Jesus foi o filho de um oficial que chega diante dele e ele cura. O terceiro milagre foi daquele paralítico no tanque de Betesda, que o anjo descia uma vez ao ano, mexia nas águas, e quem entrasse primeiro era curado. Ele curou aquele rapaz. E agora, a Bíblia diz, se nós formos ler em Marcos, no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, ele relata que a multidão sempre estava tanto em volta de Jesus, que os discípulos, para servir a multidão, eles não tinham tempo nem de comer, nem de descansar, nem os discípulos e nem Jesus. E quando Jesus estava ali pregando para a multidão, anunciando ali para a multidão, finaliza-se a pregação, uma das pregações de Jesus, chega a notícia para Jesus: Jesus, o teu primo João Batista
aquele que te batizou nas águas, filho de Isabel, foi decapitado. A sua cabeça foi entregue numa bandeja de prata. Jesus estava anunciando o evangelho quando chega uma notícia muito dura. Sim ou não, igreja? Afinal de contas, Isaías já havia falado de João Batista. Isaías disse: voz que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Se João Batista já havia ido, Jesus sabia que também a hora dele estava mais próxima ainda. Porque como nós vemos, a Páscoa estava chegando. Jesus sabia que o tempo dele aqui na terra também estava correndo. Algo que eu e você precisamos entender é que nada acontece por acaso. Deus sempre cuida de você. Deus cuida da tua família. Talvez, olha aqui para mim, talvez essa situação tenha tirado a tua paz, talvez essa situação tenha tirado a sua tranquilidade, talvez essas notícias venham te perturbando, só que algo Deus manda te dizer. Nesta manhã Ele vai tirar você para um descanso. Nesta manhã Ele vai te envolver numa proteção. Nesta manhã, aquilo que você pediu: Senhor, me esconde debaixo das suas asas, Senhor, me protege. Ele está dizendo: eu descerei para te proteger. Você não precisa temer. Não há necessidade de você temer. Basta você crer que Ele cuida de você. E nós vemos que Jesus, esse Jesus supridor, esse Jesus cuidadoso, ele acabou de receber a notícia que o seu primo foi decapitado e teve a sua cabeça numa bandeja de prata. Ele chega, olha para os seus discípulos e vê o quanto aqueles discípulos também estavam cansados, porém não murmuravam. E ele diz assim aos discípulos: eu vou levar vocês para o deserto. Eu vou levar vocês para outro lugar. E Jesus pega os seus discípulos e atravessa o mar. E Jesus chega no deserto. Só que algo acontece que nenhum dos discípulos esperava. Só que Jesus já sabia. Jesus atravessa para o outro lado para poder dar aos discípulos o que é, igreja? Descanso. Jesus se importa com o seu descanso também. Talvez você está aqui tão exausto, tão cansado de ter que resolver tudo, de ter que fazer tudo, de ter que pensar em tudo. Jesus, eu tenho que pensar nisso. Jesus, eu tenho que pensar naquilo. Jesus está dizendo: aquieta a tua alma, que Ele está preparando um lugar de descanso para você. Ele vai te levar ao lugar de descanso. Ele vai te levar a águas tranquilas. Ele vai trazer refrigério para a tua alma. E nós vemos que a multidão percebe que Jesus estava atravessando o mar. E sabe o que a multidão faz? Vai todo mundo atrás de Jesus. E aqui chega-se uma multidão diante de Jesus. Aproximadamente, segundo os estudiosos, essa multidão foi uma das maiores que Jesus teve. Essa multidão foi uma das mais lotadas. Segundo os estudiosos, acredita-se que nesse exato momento 20.000 pessoas estavam atrás de Jesus. 20.000 pessoas foram ao deserto para ouvir Jesus. 20.000 pessoas estavam sedentas, estavam famintas, vieram atrás de Jesus. Jesus havia ido para aquele lugar para fazer o quê? Para os seus discípulos fazer o quê? Mas quando ele vê aquela multidão, Jesus deixa o descanso dele de lado e vê que aquela multidão veio atrás do rio de águas vivas que fluía dentro dele, e percebe que tem uma multidão sedenta da presença dele, que tem uma multidão sedenta dos milagres dele, que tem uma multidão sedenta da palavra dele. Deixa eu te falar uma coisa: nesta manhã você veio atrás do Senhor, nesta manhã você veio atrás dele, nesta manhã você veio com sede.
saiba que Ele vai saciar a tua sede, saiba que Ele vai suprir as suas necessidades, saiba que Ele cuidará da tua vida. Jesus, eu imagino, a Bíblia não relata, mas eu imagino que Ele também tinha expectativas, para Ele poder também sentir e viver o processo de luto do seu primo. Afinal de contas, João Batista havia sido decapitado. Jesus estava passando também por uma situação nada favorável. Ele também precisava, se os discípulos não paravam para comer, para beber, imagine Jesus. Se os discípulos, para atenderem a multidão como se fossem obreiros, não paravam, imagine Jesus falando, dizendo, ensinando, curando, expulsando demônios. Jesus também, como homem, porque Jesus foi 100% Deus e 100%, Jesus também precisava descansar. Jesus também queria refrigério. Só que a multidão veio atrás dele. E ele mesmo diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Talvez o homem e a mulher, quando a gente chega, fala: ah, não, hoje eu estou cansado, hoje eu não falo não. Ah, não, hoje eu não atendo não. Ah, não, hoje eu não vou ajudar não, outra hora eu ajudo. Jesus não. Jesus é na hora que você pede. Pode ser de madrugada, pode ser de noite, pode ser de manhã, pode ser à tarde. Na hora em que você abrir a tua boca, na hora em que você gritar por socorro, na hora em que você disser: Jesus, eu preciso do Senhor, Ele vem ao teu encontro. Basta você clamar. Algo que me chama a atenção é que quando Jesus ele chega ali, cada evangelho relata a situação de uma forma, porque cada evangelho foi destinado para um povo, sim ou não, igreja? E cada um dos evangelhos relata a mesma situação, que quando Jesus chega e vê a multidão, o que Jesus faz? No Evangelho de Marcos, diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. O Evangelho de Marcos, que foi destinado aos romanos, estava mostrando como é importante você amar ao teu próximo. Então ali Marcos está dizendo: Jesus se moveu de íntima compaixão. Estava dizendo aos romanos: tem amor pelo teu próximo, tem amor por aqueles que precisam, tenha um amor por aqueles que estão à sua volta. Aqui Marcos nos ensina que por mais que Jesus também quisesse descansar, o amor dele era muito maior do que o cansaço que ele sentia. O amor que Jesus tem por mim e por você é muito maior do que qualquer situação. O Evangelho de Mateus diz que ele curou a todos os enfermos. Um diz que ele se moveu de íntima compaixão, outro diz que ele cura todos os enfermos. Não o outro, são todos. De 20 mil pessoas atrás de Jesus, pensam quantos estavam enfermas. De 20 mil pessoas atrás de Jesus, pensa quantos passavam necessidade. De 20 mil pessoas atrás de Jesus, principalmente naquela época que não havia saneamento básico, não havia vacinas, não havia formas de evitar a doença. Pensa quantas pessoas chegaram enfermas diante de Jesus, e a Bíblia diz que ele curou todas. Jesus tem poder para curar tudo na tua vida. Não é curar uma área ou outra, é curar tudo. E diz em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, que Jesus ensinou aquele povo a palavra de Deus. E no Evangelho de João, vemos nitidamente que o descanso que Jesus, como se fosse nos dias de hoje, como se fosse férias, Jesus queria dar uma folga, queria dar umas férias aos discípulos. Jesus interrompe as férias dele, interrompe as férias dos discípulos, para suprir a necessidade daquela multidão. Sabe algo que o Espírito Santo toca ao meu coração e me diz exatamente agora? Diz assim: filha, diga ao meu povo que eu posso reverter histórias por causa deles.
muitas vezes, muitas vezes, querido, querida, nós achamos que a nossa oração está batendo no céu, está voltando. Muitas vezes nós olhamos para a situação e falamos: Deus, o Senhor não me ouve, Deus, o Senhor não me vê, Deus, o Senhor não enxerga o que eu estou passando, Deus, o Senhor não se preocupa com as minhas necessidades, Deus, o Senhor não se preocupa que eu não estou conseguindo superar esse problema. Ele manda te dizer que Ele muda cursos de história, que Ele ouve a tua oração, que Ele te socorre, que Ele é o teu escape, bem presente na hora da angústia. Ele se importa com a sua necessidade. Levanta suas duas mãos bem alto aos céus e diga assim: diga: Senhor, obrigado por se importar comigo. Ele se importa com você. Ele se importa com o que você está passando. Ele se importa com o que você pensa, com o que você sente, com o que você imagina. Deus se importa com você. E diz então a palavra do Senhor que Jesus chama Filipe, um dos seus discípulos, e diz assim: Filipe, onde compraremos pão para esta multidão? Jesus perguntou o que, amados? Onde compraremos pão? Jesus está perguntando qual local, porque nós estamos no meio do deserto. Qual local temos para comprar pão? Só que a Bíblia diz que Jesus perguntou isso a ele para experimentá-lo, porque Jesus já sabia de todas as coisas, as respostas. Tem situações em que Deus permite, oh aleluias, em que Deus permite chegar diante de mim, de você, e falar: Deus faz isso, você tem esse problema, onde você vai buscar ajuda? Onde você vai clamar? Onde você vai buscar? O Senhor me traz ao coração que no início desse ano nós fizemos um voto com Ele. Quem se lembra desse voto? Se porventura vier algum mal, alguma peste, fome, seca, desgraça, onde nós estaríamos? Nesta casa. E nós invocaríamos ao Senhor e Ele nos livraria. Foi uma aliança. Jesus chega para Filipe e pergunta: onde compraremos pão? Onde iremos? Só que sabe algo que o Espírito Santo trabalhou muito no meu coração essa semana, algo que o Espírito Santo veio falando demais comigo, é que Jesus pergunta o quê? Onde compraremos pão? Só que o que me chama a atenção é a resposta de Filipe, que muitas vezes Jesus nos faz uma pergunta e nós respondemos algo que não tem nada a ver com o que Jesus perguntou. Muitas vezes Jesus faz uma pergunta a nós e nós damos a resposta daquilo que está no nosso coração e não o que Jesus estava perguntando. A resposta lógica. Filipe poderia virar para Jesus e dizer: Jesus, estamos no deserto, não temos onde comprar pão, teríamos que ir à cidade comprar pão, sim ou não? Só que sabe o que Filipe responde a Jesus? Filipe diz: mestre, como alimentaríamos essa multidão? Nem se tivéssemos 200 denários. Para um denário é equivalente a um dia de trabalho. Amém, igreja? Nem se tivéssemos 200 denários seria suficiente para alimentar esta multidão. Jesus perguntou para Filipe como? Jesus perguntou o quê? Onde? E Filipe respondeu: como? E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós chegamos diante do Senhor com um problema, com uma adversidade, e Jesus diz: tá bom, e o que você pode fazer para resolver isso?
Porque faça a tua parte que eu te ajudarei. Jesus não faz tudo sozinho. Qual a sua parte? E muitas vezes quando chega na nossa parte, a gente começa a fazer igual o Felipe. Não tem como eu fazer porque ele não me ouve. Não tem como eu fazer porque eu sou o menor da minha casa. Não tem como eu fazer. Jesus está perguntando, qual é a sua parte? Onde você vai resolver isso? Onde você pode buscar socorro? Onde você pode buscar ajuda? Onde você pode buscar refrigério? E você começa a responder, não tem como, não posso, eu não consigo. Deus não está te perguntando como. Deus está te perguntando onde você pode encontrar socorro. E a resposta nesta manhã é na casa do Senhor Jesus. O lugar onde você está agora é o lugar da tua resposta. E nós vemos que Felipe, um discípulo totalmente pragmático. Bispo, o que é uma pessoa pragmática? É uma pessoa muito boa em contas e uma pessoa muito direta. Ele diz a Jesus que nem 200 denários seriam suficientes. Ele não está respondendo o que Jesus disse, mas ele está dificultando mais o que Jesus perguntou. Jesus perguntou, ele não sabia a quantia que Jesus poderia ter. Sim ou não, igreja? Tá, porque não era Filipe o tesoureiro era Judas. E se tivesse alguma coisa lá para Jesus poder comprar? Só que Filipe, ele já chega e põe diante do Senhor o medo dele. Felipe, Jesus faz uma pergunta para ele, e Felipe, naquele momento, ele se desnuda espiritualmente diante do Senhor e mostra toda a fragilidade que ele estava. Ele mostra toda a dificuldade que ele estava vivendo. Ele vendo aquela multidão no deserto, ele também cansado, ele também exausto, ele também queria descansar. E tinha uma multidão, já estava entardecendo. Alguns discípulos disseram para Jesus, manda essa multidão embora. E Felipe quieto, Jesus vai, chama ele. Algo que eu e você precisamos entender é que além de se importar com a nossa necessidade, Jesus se importa com o nosso emocional. Muitas vezes passamos por tribulações e Deus quer que venhamos amadurecer. Deus quer que venhamos aprender com ela. Deus quer que venhamos entender que nenhuma tribulação é para a tua morte, nenhuma tribulação é para acabar com você, mas toda e qualquer tribulação é para moldar o caráter de Deus na tua vida. Analisa comigo, Jesus precisava perguntar alguma coisa para Felipe? Ele já sabia o que ia fazer. Ele já sabia onde a história ia dar. Muitas vezes nós ficamos, meu Deus do céu, e agora como vai ser? E agora como eu vou fazer? E agora como vai ser se isso der errado? Como vai ser se aquilo fechar? Como vai ser? O como não é responsabilidade sua. O como não é você que determina. O como não vem dentro dos seus padrões. O como Jesus já sabe como vai fazer. A tua responsabilidade é crer. Como a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a tua casa. Como? Ela não diz, ela só manda você crer. Nós vimos que Felipe, ele estava emocionalmente abalado. Felipe, ele estava com ausência de fé. Felipe, ele estava com o pensamento dele a um turbilhão. Porque você já conversou? Quem já conversou com alguém que tem um pensamento bem acelerado? Se você for conversar comigo numa hora que eu estou com um problema, meu pensamento vai ser super acelerado. Você vai estar falando uma coisa e eu vou estar respondendo outra. É ou não é, Anderson? Isso, não, mas é aquilo outro. Ele me falou uma coisa, já estou pensando em outra coisa. O pessoal que está mais perto sabe, que acompanha a gente. Felipe estava desse jeito. Felipe, Jesus estava perguntando para ele onde comprar. E ele já estava respondendo que não tinha como comprar. Jesus não perguntou como fazer, Jesus perguntou onde. Jesus não está perguntando se você tem condições. Jesus não está perguntando se você crê. Jesus não está perguntando como você vai fazer. Jesus está dizendo, eu vou fazer, eu só preciso que você esteja
onde eu planejei para a tua vida. Eu só preciso que você esteja disposto a obedecer. Porque preste atenção, algo que eu e você precisamos entender, que uma fé abalada. O que é a fé, igreja? Certeza do que eu não vejo, mas uma fé abalada impede milagres. Quer ver? Abra comigo no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Felipe, naquela situação, ele estava totalmente abalado. Ele estava com medo. Hebreus 10, 38. Quem achou, diga amém. Diz assim: mas o justo viverá pela... E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha aqui para mim. Você já percebeu como esse versículo é sério? Que quando nós recuamos, o Senhor não sente prazer em mim e em você. E se nós formos analisar, eu não vou pedir para você abrir agora, mas olha aqui para mim. Se nós formos analisar em Salmos, diz que a alegria do Senhor é a nossa. Então se eu recuo, eu não trago prazer ao Senhor. Então Ele não se alegra comigo. Então eu começo a enfraquecer. Por que que muitos no meio da crise começam a desistir? Começam a voltar atrás, começam a viver o caos ao invés de viver o milagre, começam a viver o dia mau ao invés de crer na promessa. Sabe por quê? Porque a fé dele diminuiu, porque ele está deixando de viver pela fé, ele está começando a ver no que ele crê, ele está começando a viver, aliás, aquilo que ele vê, quando a palavra de Deus está dizendo: o justo viverá pela fé. E a fé nada mais é do que a certeza do que eu não vejo, mas creio. Eu não vejo como, mas eu creio que vai acontecer. Eu não sou Felipe para ficar perguntando como. Eu sei que vai acontecer se Jesus está comigo no barco. A tempestade não vai naufragar, a tempestade não vai acabar comigo, a tempestade não vai destruir. Como ele vai parar isso? Eu não sei. Eu só sei que ele se levantará ao meu favor. Eu não sei como virá, eu não sei de onde virá, eu não sei onde está o socorro, mas eu sei que ele vem do Senhor Jesus. Nós vemos que essa epístola aos Hebreus nos ensina que o justo vive, e aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, Jesus estava ensinando a Felipe a não se basear no que ele via, mas sim no que ele cria. A não se basear no quanto em espécie ele tinha, mas sim que Deus pode fazer do tudo nada e do nada tudo. Não é o quanto você tem que faz o milagre de Deus na tua vida, querido. Oh, aleluias. Não é o quanto você tem, porque pessoas que viveram milagres de Deus não tinham muitas vezes muito. Eu não estou dizendo que você não possa ter muito, mas eu estou dizendo para você o seguinte: ainda que você tenha pouco, o pouco com Deus se torna muito. O pouco com Deus pode ir além. Aquela viúva de Serepta que acolheu Elias, o que ela tinha em casa? Um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E a seca inteira viveu ela, Elias e o filho. Ela tinha um pouquinho. Mas se eu estou em crise, eu só tenho um pouquinho. Esse pouquinho vai multiplicar na tua vida.
Bispa, eu estou nessa situação. Bispa, como é que vai ser? Para de ser igual Felipe. Essa semana eu estava igualzinha, Felipe, igualzinha. Senhor, Deus estava me perguntando onde Ele faria o milagre. Eu estava perguntando como, eu estava respondendo como. Eu falei, Senhor, não tem como, a conta não fecha. Senhor, o tanto que a igreja está gastando é X, o tanto que está entrando é Y. Senhor, está dando negativo, não está fechando. A conta da igreja não está batendo, a situação está complicada. E Deus disse exatamente para mim, para de ser igual Felipe. Para de me responder como. O como é responsabilidade minha. Apenas creia que eu farei um milagre na tua vida. Nós vemos que Felipe estava daquele jeito, também por causa dos pensamentos que sondavam ele. Porque você já percebeu, e analisa isso, que antes de você ficar ansioso, ansiosa, preocupada, primeira coisa que começa a mexer dentro de você é o quê? Sua mente. Para te deixar preocupado, você tem que parar e pensar. Tal boleto eu tenho que pagar. Pense amanhã. Com que dinheiro? É assim ou não é? Sua mente começa a trabalhar. Não é do nada. É os seus pensamentos. É o que você tem pensado. É o que eu tenho pensado. Poxa, e se essa crise me afetar? Poxa, e se as pessoas não vierem? Poxa, e se a coisa não acontecer? Poxa, e se não acontecer? E se o que eu planejei der errado? E se? E começa a vir um turbilhão de pensamentos. E você já percebeu que parece que é assim. Batem na nossa mente um pensamento ruim. Se você deixa um entrar, vem uma avalanche, uma atrás da outra. Quem já reparou isso? Se você deixa um entrar, parece que abriu um riacho e não para mais de vir pensamento. E você quer fechar a porta, e você quer repreender, e você não consegue. E parece que a luta está maior do que as suas forças. Parece que a situação está maior que você. Só que nessa manhã Deus está dizendo, aquilo que entrou de ruim na tua vida, aqueles pensamentos frustrantes, aquela situação de dificuldade, Ele está tirando com as próprias mãos. Mal algum que Satanás soprou na tua mente acontecerá na tua vida em nome de Jesus. Só que algo que eu e você precisamos aprender é a levar todos os nossos pensamentos cativos diante do Senhor. Quem já leu isso na Bíblia? Quem já leu? Levanta a mão. Não seja por isso, então abre comigo em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Quem achou, diga amém. Diz assim: e destruindo os conselhos e toda altivez, é toda soberba, toda grandeza que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha aqui para mim, rapidamente nesse versículo aqui o Senhor me mostra isso. Olha aqui para mim. Aprenda a destruir tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como assim, bispa? Se Deus falou que você vai prosperar na crise, não importa como está a ação, não importa como está a bolsa, não importa como está a situação, Deus vai te fazer prosperar no meio da crise. Se Deus prometeu que Ele vai te curar, não importa o que o médico está dizendo, Ele vai te curar. Se Deus prometeu que vai restaurar o teu relacionamento, não importa o que os outros estão dizendo, Ele é poderoso para restaurar. Leve, destrua toda a altivez, toda a soberba, todo o excesso de conhecimento humano que quer destruir o conhecimento de Deus, e decida viver o que Deus prometeu para a tua vida. E levando, olha a parte B do versículo, e levando, olha aqui para mim, sabe o que é uma pessoa cativa? É um prisioneiro. Um cativo, ele vai algemado.
Um cativo, ele não anda de forma comum. Ele é levado à força. Uma pessoa cativa, alguém aqui se entregaria para ser escravo de outra pessoa? Se entregaria? Não. Mas para a pessoa se tornar escravo, se tornar cativo, é a força. Nós precisamos aprender a levar os nossos pensamentos à força. Eles não vão querer ir, eles não vão querer nos obedecer. Mas eu preciso pegar todos os meus pensamentos e levar diante do Senhor, para que eles estejam em obediência a Cristo. Como diz aqui, levando cativo todo entendimento. Eu gosto da tradução da NVI, que diz pensamentos à obediência de Cristo. Porque uma das estratégias do diabo é fazer com que a nossa mente pare de pensar no que Deus nos prometeu e comece a pensar em como vamos resolver. Você já reparou que a nossa mente muitas vezes ela trabalha e ela para na seguinte palavra: como eu faço? Quando uma pessoa está com um problema, eu falo isso por atender diversas pessoas no coach. E quando eu faço uma pergunta para ela que faz a pessoa pensar, a pessoa às vezes fica na minha cara ali, dando um delay, ela pensando, quando ela entende, ela vira para mim e fala: e como eu resolvo isso? Todos fazem a mesma pergunta: e como eu mudo isso? E como? Quando vier, e como eu faço isso? Leva esse e como cativa o Senhor Jesus. Senhor, em obediência à tua palavra, eu não sei como, mas eu sei que vai acontecer, porque eu confio no Senhor. E nós vemos que Filipe, abalado com seus pensamentos, abalado, a situação caótica dentro dele, ele é um discípulo muito prático, muito pragmático. As coisas tinham que sim, um é 2 é 2, e 200 denários não alimentaria essas 20 mil pessoas. Jesus, não tem como, não dá, é impossível, não bate, Jesus, a conta não bate. E quando Filipe diz isso, chega André e diz assim: Jesus, tem aí um menino. Esse menino, ele tem pães cevados e peixinhos. Para que você entenda, o pão cevado, ele era um pão da pior espécie daquela época. Não era um dos melhores pães. O cevado, ele era usado como farelo para fazer alimento para os animais. Quem está entendendo isso? Então o pão que aquele menino tinha era o pão da mais baixa qualidade. Ele não tinha um pão integral, puma, um pão 9 grãos, ou um pão isso, um dos pães mais caros. Não. Era um dos mais baratos. Era quase que pão duro, ralado. Ele tinha aqueles pães. Leia aí comigo. João, capítulo 6, versículo 9. E está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. E olha a mesma coisa que André disse. Mas o que é isso para tantos? O que são 5 pães de cevada e 2 peixinhos para 20 mil pessoas? Às vezes você está fazendo comida na tua casa e às vezes a comida é contada. Quem já aconteceu isso? E aí chega alguém bem na hora do almoço. Aí o que você faz? Você recebe a pessoa, sim ou não? Eu espero que sim. Fica quieto, finge que ninguém está em casa. A pessoa vai embora. Não pode, tá? É antibíblico. A pessoa entra, está tudo contado para você e para a tua família. A pessoa entra,
Automaticamente você coloca mais caldo, coloca mais água para o feijão ficar com mais caldo, já pega outra mistura. Não, tinha um bife para cada um, começa a fritar ovo também, põe lá, põe calabresa, põe alguma coisa, põe algo a mais para complementar. Aquele rapaz, ele não tinha levado alimento para a multidão, ele tinha alimento só para ele. Era o quê? Eu estou no deserto com 5 pães, 10 peixinhos, para mim tá bom. Só que quando ele chega com isso, Jesus sempre mostra que o pouco com ele pode se tornar muito na tua vida. Não é a quantidade que faz o milagre, é a tua fé. Não é a quantidade que define a tua prosperidade, é a tua fé. Não é o quanto você tem, não é o como vai ser, é a tua fé que faz com que Deus tenha prazer em você, que faz com que Deus olhe para você e a alegria dele comece a te dar força. De um lado tinha os discípulos que andavam com Jesus dia e noite, e algum deles acreditava no milagre? Pelo que eu te contei aqui, algum deles acreditava no milagre? Não. Um não sabia como. O outro falou, olha, tem isso aqui, mas o que é isso para tanta gente? Só que aquele menino que estava ouvindo Jesus pela primeira vez decidiu pegar o pouquinho dele e repartir. Eu aprendo aqui, e eu já disse isso e o Senhor me faz repetir, que no mundo aí fora, quando você divide qualquer coisa, você está diminuindo aquilo que era para ser só seu. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas dentro da palavra de Deus, quando você divide o que você tem, há um milagre da multiplicação. O que fica na tua mão multiplica, o que fica na tua mão aumenta, o que fica com você vai além. Deus está dizendo, não tenha medo, não tenha medo. Ah, Deus, mas vai faltar. Não, se você ouvir a voz de Deus, se você ouvir a palavra do Senhor, se você tiver fé, não faltará na tua vida. E nós vemos que aqueles discípulos estavam tendo que aprender a ter fé com o menino, porque o menino podia muito bem catar aqueles pães e falar, divido nada, não vai ficar para mim nem a farela, não vai ficar para mim nem o espinho, não vai ficar nem a cabeça dos peixes. Não, divido nada, eu guardo. Se aquele menino tivesse guardado, sabe o que aconteceria? Jesus prepararia de outra forma, porque ele tinha poder e sempre teve poder para transformar pedras em pães. Lembra quando ele foi levado ao deserto pelo Espírito e Satanás foi tentá-lo, e Satanás chegou para ele e disse, tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Então ele sabia, se aquele menino não tivesse dividido o que ele tinha, Jesus era poderoso para fazer com que pão surgisse naquele deserto. Uma vez ele já fez o céu se tornar padaria e começar a descer maná, então ele poderia fazer de outra forma. Deus está dizendo aqui nesta manhã, não temas. Ah, bispa, mas se essa porta fechar, se a pessoa não quiser me ajudar, se a pessoa não quiser fazer, Deus está dizendo, se ela não quiser, Ele se levanta e faz na tua vida. Não é a pessoa, é o milagre de Jesus. Nós vemos então só que aquele menino não era avarento, não era mesquinho. Foi o milagre mais notório de Jesus. Foi o milagre com o máximo de pessoas que Jesus tinha. Jesus pega aqueles 5 pães de baixa qualidade, e Jesus não critica. Jesus pega aqueles 2 peixinhos salgados, imagino eu. Quando a Bíblia diz peixinhos, deveria ser peixes também não tão bons, porque se o pão já não era bom, o peixe
também não seria. Porque quando Jesus fez a multiplicação de peixes para os discípulos que eles foram pescar, a Bíblia diz que eles pegaram 150 grandes. E aqui a Bíblia diz que eles pegaram 2 peixinhos. Jesus pega aquilo, levanta aos céus, na frente de discípulos que andavam com ele e não acreditavam, na frente de uma multidão faminta, e Jesus dá graça. Jesus agradece pelo muito, pela abundância, por estar sobrando. Jesus agradece pelo pouco. É pouco, mas graças eu te dou, Pai. São 5 pães e 2 peixinhos, mas graças eu te dou. Jesus poderia, talvez fosse eu e você, falar igual André: olha, tem 5 pães e 2 peixinhos, mas não vai resolver, muita gente, não vai dar certo, como vai fazer? Jesus pega aquilo e ensina eles a não olhar a quantidade, mas a entender que o milagre acontece no improvável. Aonde você olha e fala: não tem lógica, não vai sair nada de bom daí, não vai ter restauração, não vai ter mudança, esse casamento não tem como ser restaurado, essa vida não tem como ser mudada, minha situação financeira não tem como abundar, não tenho como viver algo diferente. Deus está dizendo: é do improvável que eu farei milagres. Aquilo que você acha que não tem jeito, Deus vai te mostrar que tem. Jesus então, ele dá graça e ele reparte e diz aos discípulos: mande que a multidão se assente. Quem aqui já viu alguém com fome? Quem aqui já viu 5 pessoas com fome? Já começa a dar briga, é ou não é? Você está demorando demais na panela, sai da panela. Vamos, sai da panela, deixa aí. Algo que eu e você precisamos entender é exatamente isso. Jesus, e Ele manda dizer aqui nessa manhã, Ele não vai deixar faltar. Ele vai fazer transbordar na tua vida. Mas é necessário, mas bispo, eu tenho um pouquinho, bispo, não vai dar. Bispo, você está igual Felipe. Você está igual a bispa esteve essa semana. Deus, a conta não fecha, Deus não vai bater, Deus, eu não vou conseguir. Para de ser Felipe. Para de ser igual a bispa. Aprenda a ser o que Jesus espera de mim e de você. Aprenda a crer que do pouco Ele faz o muito. Jesus manda toda aquela multidão. Queridos, tinha 5.000 só homens, fora crianças e mulheres. Por isso que os estudiosos acreditam-se 20.000. É só tirar uma base aqui pela nossa igreja e pelas outras igrejas. Sempre tem mais o quê? Mulher. Jesus fala para os discípulos sentar, eles se assentam. Jesus pega aqueles pães, reparte e distribui para a multidão. Todo mundo sai distribuindo, todo mundo sai comendo. E você já viu gente com fome e come só um pedaço? Tá todo mundo com fome, chega uma pizza em casa para ver se o negócio não desaparece em 2 minutos. Se você não escondeu o seu pedaço, comem o seu também. É tipo assim, você come 2, você já separa 2 e já deixa no prato, porque aí cada um se vira. Se você comer um, você já tira o seu, porque se quiser o terceiro, você tem que pedir outra. É assim ou não é? Pensa uma multidão de 20.000 pessoas. É só nós pararmos para analisar. Criança com fome tem educação? Eu não conheço uma que tem. Ela está com fome, para ela fica: tô com fome, 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 tô com fome. Só ela vai: você tá com fome, eu tô ficando irritada com você. Aquelas crianças pegando, comendo. Não pegava 1, não pegava 2 pedaços. A Bíblia diz que eles pegaram todos até se saciar. Deus está, aleluia. Deus está fazendo uma promessa nesta manhã.
não haverá falta na tua casa, não haverá escassez na tua casa, não haverá necessidade na tua casa. Se você acreditar, todos vão viver a abundância que Jesus tem para a tua vida. E nós vemos então que quando todos terminam de comer, os discípulos comem, Jesus se alimenta, Jesus chama os discípulos. E quando, o que foi, pela quantidade do que Jesus agradeceu, igreja? Quantos? Agora vê o que aconteceu depois dele dar graça e dividir. Em João 6, versículo 12. João 6, versículo 12. Se você ler depois na tua casa o versículo 11, você vai ver que eles comeram o quanto eles queriam. E no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 12, disse assim: e quando estavam saciados, olha aqui para mim, é engraçado que Jesus não interrompeu o quanto eles estavam comendo. Jesus deixou todo mundo comer o tanto que queria. Jesus não foi tirando o prato da mesa, Jesus deixou. Quando percebeu que eles estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os que sobejaram, para que nada... Só que ele havia orado por quantos? E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Jesus orou por 5 pães que ele dividiu. E quando Jesus mandou os discípulos recolher para que nada se perdessem, foram recolhidos 12 cestos. Foram recolhidos mais do que 100 vezes. Foi recolhido mais do que o dobro. Deus está mandando dizer aqui nesta manhã para você: não tenha medo de lançar o que você tem. Não tenha medo de usar a tua fé. Não tenha medo de ter um passo de atitude. Não tenha medo de agir dentro do que Deus te pede, que você vai colher muito mais do que dividir. Eu imagino aquele rapaz que deu 5 pães, eu imagino ele voltando para casa, no mínimo, com um cesto lotado de pedaço. Ele deu 5 pães para ser dividido em pedaços, e sobraram quantos cestos? Não foram 12 pedaços, foram 12 cestos cheios. Quem está entendendo aqui, com Deus é sempre o improvável. Não tem lógica. Deus faz. E se Deus fez aqui, por que Ele não pode fazer agora? Se Deus fez aqui, o que impede dele suprir a sua necessidade, sendo que Ele continua sendo o mesmo Deus? Sendo que Ele continua tendo a mesma preocupação, sendo que Ele continua tendo o mesmo zelo pela igreja dele, sendo que Ele continua tendo o mesmo zelo para aqueles que nele confiam, sendo que Ele continua tendo o mesmo amor, a mesma compaixão que Ele sentiu, Ele também sente pela minha e pela tua vida. O mesmo Jesus que operou lá atrás é o mesmo que quer operar na tua vida hoje.